Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra, em seu nome, beijando o próprio Deus. E olha só, acompanha. Que maravilha. Podem sentar, por favor. Se acomodem aí, sem perder aquela ambiência, aquele clima gostoso de celebração. Afinal de contas, é o encontro agora com a palavra. Acabamos de ouvir a palavra. Então que o Espírito Santo nos ajude agora a compreender, mergulhar na profundidade desta mensagem e tirar uma grande lição para a gente viver em paz, viver com alegria, viver com esperança, com ânimo, com motivação. Sabemos que temos que enfrentar situações, às vezes, difíceis no dia a dia. Mas com Deus somos fortes. Com Deus somos muito mais do que vencedores. Então é isso que nós queremos. Que essa palavra de Deus nos fortaleça. Nos encha do Espírito Santo. E assim vamos enfrentar com fé, com ânimo, com coragem as dificuldades. Pese o que cada um tem que enfrentar. Mas vamos com Deus. Se estamos com Deus, vamos vencer. Vamos vencer. A vitória é nossa. A vitória é sua. Amém? Meu amado, minha amada, eu começo a minha reflexão hoje, no domingo do Bom Pastor, na grande solene festa, onde a gente reza pelas vocações, e na grande solene festa, no dia que recordamos também esta vocação maravilhosa, a vocação das mães. Eu começo com a segunda leitura. A carta, de São João ao livro do Apocalipse de São João, das coisas futuras, aquilo que vai acontecer, aquilo que são revelados, as coisas reveladas. E olha só que interessante, minha gente, é o pontapé inicial e que nos vai encher agora de alegria e de esperança, Um certo momento, a visão que São João tem, de repente, aquela grande pergunta: quem são estes? João vê uma grande multidão. E de repente, todos vestidos de branco, se aproximando da luz do Cordeiro. E João pergunta: quem são estes? Quem são estes? E aí vem a resposta. Estes, olha só o que vem agora. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Estes vieram da grande tribulação. Meu amado, minha amada, a gente celebrar hoje, esse domingo, dia do Senhor, a festa do Bom Pastor, e justamente o livro do Apocalipse fala que o pastor é aquele que dá a vida, é aquele que recolhe, é aquele que cuida, é aquele que zela, aquele que garante a vida eterna, vai dizer a leitura. Ou seja, quem são estes? Aqueles que venceram a grande tribulação. Nós estamos num campo de batalha, minha gente. Nós estamos num campo de batalha. Todos os dias a gente enfrenta situações que tentam nos tirar da rota da fé, que tentam nos desviar do caminho da santidade, do caminho da salvação. A cada dia, a gente tem aquele salmo bonito que diz assim: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. E é verdade, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, Deus. Deus está interessado na minha felicidade. Deus está interessado na sua felicidade. Deus quer a sua felicidade. Prova disso que Jesus veio, assumiu a nossa história para nos garantir isso. Mas sabe quem também está interessado em você? Sabe quem está interessado na tua história? Sabe quem também está interessado na tua alma? O inimigo. O inimigo.
Aí quando nós ouvimos aqui na segunda leitura do livro do Apocalipse, quem são esses? Aqueles que venceram a grande tribulação. Pese as provocações, ciladas e armadilhas do inimigo, aqueles que se mantêm em pé, que não traem os seus valores, que perseveram na sua fé, que acreditam, que rezam, que confiam, que perseveram. Nós ouvimos isso e refletimos lá atrás, 4 domingos atrás, quando nós refletimos naquela Semana Santa, quando foi que Jesus venceu o inimigo. Quando foi que Jesus venceu o tentador, minha gente? Ele venceu o tentador quando ele morreu, quando ele deu a sua vida, quando ele na cruz exalou o seu espírito, quando na cruz ele entregou a sua vida, ali ele venceu o inimigo. Por quê? Porque para o inimigo era impossível que um ser humano, e Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, era impossível que um ser humano resistisse a tanto sofrimento sem trair a sua fé, sem trair a sua dignidade. Para o inimigo isso era impossível e Jesus aguentou. E Jesus venceu, Jesus morreu sem ter cometido um só pecado, não cedeu, não deu motivos. E até aquele momento, então quando Jesus venceu o inimigo, quando ele morreu, porque ele morreu sem cometer nenhum pecado. Esse é o bom pastor, que nos ensina também a termos as armas suficientes para vencer as ciladas e tentações. A gente sabe que o inimigo, minha gente, é o pai da inimizade, é o pai da mentira. E talvez um dos grandes momentos que a gente pode pensar hoje, é justamente como resistir ao inimigo, deixando de pecar, deixando de mentir. Faça esse exercício, comece a pensar na sua vida, hoje, por exemplo, o que você fez, ou o que você faz durante o dia, justamente para vencer as ciladas, para vencer as tribulações, para vencer as tentações. Que é justamente isso, é não deixar o inimigo dominar a nossa vida, é não deixar o inimigo dominar a nossa história, é resistir às tentações. Olha o que a gente aprendeu hoje no Evangelho. Nós aprendemos hoje no Evangelho justamente isso, minha gente. A vencer as ciladas do inimigo. Jesus é o nosso pastor, precisamos escutar a sua voz, no meio de tantos ruídos que a gente tem, no meio de tantas situações que a gente tem, precisamos discernir qual é a voz de Cristo que nos chama, porque Ele nos convida para a felicidade, Ele nos convida para a vida eterna, Ele nos convida para o amor, Ele nos convida para a verdade, e é isso que a gente tem que insistir. Se nós não insistirmos isso, nós que somos cristãos, nós que somos batizados, nós que somos católicos, não insistirmos nesses valores eternos, minha gente, o inimigo vai ganhando corpo, e nós estamos vivendo na luz do ressuscitado. É a ressurreição de Cristo, é essa luz que nos envolve, que brilha sobre cada um de nós. Então nós não podemos deixar de acreditar naquilo que Cristo veio nos trazer. Somos homens e mulheres de esperança, minha gente. É verdade que somos bombardeados a cada dia. O pecado nos atrai. Essa cultura de morte, essa cultura de mentira que a gente vive. Só que a gente também entra nessa dinâmica, minha gente. A gente também entra nessa dinâmica. Por isso que eu estava perguntando para você. Verifica durante o dia quantas vezes você é tentado a mentir. Quantas vezes você é influenciado para enganar, para não ser verdadeiro e autêntico e transparente. É isso que o Evangelho hoje está nos ensinando. O pastor é aquele que escuta, que fala, e as ovelhas que estão em sintonia com ele, escutam a sua voz e seguem a sua voz. Nós estamos seguindo quem? Quem que você está seguindo? Que vozes você escuta? Quem é que tem domínio sobre você? Quem é que tem domínio sobre que vozes, que situações que provocam, que insistem sobre a sua vida e dominam e vão te empurrando e vão te puxando para o erro, vão te puxando para a mentira, para o pecado. E a palavra fala-se que um abismo atrai outro abismo. Nós precisamos ouvir a voz do pastor.
Nós precisamos discernir no meio de tantos ruídos, minha gente, a voz de Cristo, a voz do pastor. Porque a voz de Cristo nos convida para aquilo que é certo, para aquilo que é justo, para aquilo que santifica, para aquilo que salva, aquilo que nos aponta para o céu. Diz o Evangelho, se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Se tuas mãos te levem a pecar, arranque-a. Se tuas pernas, teus pés te levem a pecar, corte-o. É melhor entrar no reino dos céus sem um dos olhos, das mãos e dos pés, do que com o corpo inteiro no inferno. Ou seja, cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Hoje, nesse quarto domingo, do bom pastor. Escutar a voz do bom pastor. Existem tantas situações, gente. Tantas pessoas que nos convidam, que acham que tudo já é normal, que já não existe mais pecado. Quem define o que é pecado, pelo amor de Deus, preste atenção, preste atenção. Quem define o que é pecado não sou eu, não é você, não é essa cultura, não é a sociedade. Quem define o que é certo, o que é pecado, é Deus. Eu preciso escutar a sua voz, porque é a voz que chama para o bem. A voz que chama para a santidade, é a voz que chama para o amor, para o perdão, para a restauração, para a reconciliação. Então eu preciso escutar essa voz, eu preciso fazer com que Cristo seja o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida. É o pastor que fala, eu sou uma ovelha, eu quero ser ovelha de Cristo, eu quero fazer parte do rebanho de Cristo. É por isso que eu preciso escutar a voz. E como é que eu escuto a voz? Frei, como é que eu escuto a voz de Cristo no meio de tanto barulho, de tanta bagunça, de tanta cultura de morte? Peça essa graça. Peça essa graça. Não se deixe levar por modismos. Não se deixe levar por situações que te levam ao pecado, que vão manchar a tua alma. A gente não vê a cor da nossa alma, mas Deus vê. Jesus vê. Então, vida de oração, minha gente, vida de entrega, vida de comunhão, vida eucarística, vida eclesial, é isso, é insistir a cada dia, porque a força do mal é muito grande, mas a força do bem é maior ainda. Agora, quando eu me deixo envolver por essa força do bem, que eu escuto a voz do pastor e faço de tudo, que me mantenho em pé, como Nossa Senhora, me mantenho em pé, diante de tantas tribulações e adversidades, isso sim, é escutar a voz do pastor. Então nessa semana, nesse dia, escute a voz do pastor, se aproxime de Jesus, peça essa graça do Espírito Santo, não vá na onda, não vá nos modismos, cuidado em concordar com tudo, minha gente. A gente precisa ter um discernimento enorme, porque é muito mais atrativo o pecado. O mal é muito mais atrativo. E já que nós temos essa tendência natural ao pecado, é a concupiscência que fala dentro de nós, nós caímos em tentação. Por isso que Jesus colocou no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, porque o primeiro passo do pecado é a tentação. Eu sou levado, eu sou tentado, aí eu caio. Escute a voz do pastor, peça essa graça, peça o Espírito Santo para escutar sempre, dar atenção à voz do pastor, à voz de Jesus, mas tem que buscar. Jesus vai dizer, pedi-vos será dado, buscais, achareis, bateis, será aberto. É um esforço, a fé também é um esforço, minha gente. A fé é um esforço. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que buscar, buscar as águas mais profundas. Aprofundai na sua fé. A fé é um esforço. Eu quero, eu busco, eu vou atrás, eu quero me alimentar. Se alimente daquilo que é bom. Se alimente da voz. Vamos tirar essa cera do pecado do ouvido.
Vamos purificar a nossa mente, a nossa inteligência, para que nós, a partir de hoje, possamos escutar a voz do pastor. Porque a voz do pastor, seguindo a voz do pastor de verdade, Jesus Cristo, pode ter certeza que o céu é o nosso lugar. Quem são estes? Termino com essa mesma pergunta. Quem são esses que vieram da grande tribulação? Aqueles. Eu quero ser contado como este. Eu quero ser contado nesse grupo, nesse rebanho que permaneceu firme, que escutou a voz do pastor, que sofreu as perseguições, as tribulações, mas não abandonou a sua fé. A sua fé. A fé hoje depende de mim, depende de você. O pastor confia em mim, ele confia em você. Façamos a partir de hoje a grande diferença. Amém?